De volta agora com o TV Mar News, 11 horas 22 minutos. Gente, olha, a sala de alerta da SEMAR emitiu um alerta hidrológico para hoje. Os níveis das lagoas Mundaú e Manguaba encontram-se em elevação, podendo registrar pontos de transbordamento nos municípios de Marechal Deodoro, Pilar, Coqueiro Seco e Orla Lagunar aqui de Maceió. O alerta se estende também para o município de Jacuípe. Lá, o rio já ultrapassou a cota de transbordo nesta manhã e atingiu as residências que se encontram mais próximas ao leito do rio. Apesar do registro, a SEMAR informou que o extravasamento do rio Jacuípe e das lagoas Mundaú e Manguaba não será de grandes proporções, ou seja, será de proporções pequenas e não ocasionará, então, um grande risco para a população, tá bom? Fica aí esse registro para vocês, essas casas que, de certa forma, também foram construídas de maneira irregular, muito próximo ao leito do rio. A gente fica aí, então, pedindo para que vocês façam esse monitoramento e, se precisar, de repente, fazer a retirada das coisas de dentro de casa, tá bom? Agora, vamos falar de coisa boa, né? Mudando de assunto, um importante centro cultural aqui do nosso estado está de aniversário. É o Teatro Deodoro, que completa 112 anos, levando espetáculos inesquecíveis aqui para os alagoanos. Fernando Palmeira esteve na comemoração e traz esses detalhes para a gente. A arte imita a vida e viver é arte. E nós estamos aqui no templo sagrado da arte, do teatro. Nós estamos comemorando hoje 112 anos do Teatro Deodoro, com muita história. Por esse palco aqui já passaram grandes valores nacionais, internacionais, regionais e locais. E nesse aniversário do Teatro Deodoro, vamos falar com Sheila Maluf, diretora da Diretoria de Teatro Deodoro, e ela vem convidar a todos nós para uma programação vastíssima, belíssima, envolvendo a música, a arte cênica, enfim, uma programação toda especial. Parabéns, minha cara Sheila Maluf. Muito obrigada. Parabéns para o nosso querido velhinho, né? 112 anos. E os últimos 2 anos, infelizmente, por conta da pandemia, nós não pudemos comemorar a altura, nem os 110, nem os 111 anos. E agora estamos aqui nos 112 anos com uma programação enorme, ocupando todos os espaços. Nós estamos ocupando, inclusive, o pátio externo com uma feira, é a novidade desse ano, uma feira agroecológica, novo jardim, e com produtos naturais e manipulados, como mel, como tapioca. Vai ter uma casa de farinha e shows também, que acontecerão no pátio externo, no Teatro Deodoro, no Teatro de Arena enfim, em toda a área. A nossa programação vai de 8 da manhã às 10 da noite, começando dia 14. Então eu espero todos vocês que estão nos ouvindo, para vocês conferirem a programação. Eu sugiro, como a programação é muito extensa, nós vamos ter a abertura com Maria Emília Clarke, nós vamos ter também o Paulo Betti no dia 15, enfim, uma programação enorme. Nossos parceiros de todas as ações formativas estarão presentes conosco, Chal do Pife, entre outros, o Wilson dos Jorge tambores. Calheiros, que eu também já conversei. Isso mesmo. Enfim, então é programação muito extensa, não dá para falar toda, mas eu sugiro que vocês olhem no site dtal.al.gov.br. Paulo Betti está na programação, esse grande nome da teledramaturgia, e vai estar presente ilustrando essa festa. Isso, também, vai estar com a gente, nos prestigiando no dia 15. Inclusive, o espetáculo vai ser gratuito à população. Depois nós divulgaremos a forma de retirada de convite, tá? Mas é gratuito. Além do show do PIF, também nós temos aqui Orquestra Filarmônica programada. Vai ser a Orquestra Filarmônica, e que também é nosso parceiro, todos os nossos parceiros presentes. E as crianças, vocês estão vendo aí a visita das crianças. Particulares visitando, que sempre, coisa linda. As escolas visitam sempre a gente, visitas agendadas, como você está vendo aqui, elas enchem todos os espaços. E nós temos também a exposição da Bárbara Lessa. Linda exposição. Lindíssima exposição. Convido a todos para também visitarem. Quando vocês vierem para o teatro, já visitam a exposição. Esses estudantes também poderão desfrutar e aproveitar o máximo, porque temos aqui um leque enorme de temas para palestras, mesas redondas. Diz aí um pouco também sobre esse conteúdo aí fantástico. Nós temos inclusive
uma homenagem póstuma ao Sebagi, né, antropofágico miscigenado, que ele apresentava aqui, que era um parceiro nosso e infelizmente nos deixou esse ano. E entre outras atividades. Sheila, né? Parabéns por estar à frente dessa casa sagrada. Eu chamo de templo sagrado da arte, não apenas verdade, arte cênica. Um dos maiores ícones culturais de Alagoas. Música, né? de tudo isso e muito mais. A arte pictórica, que é essa exposição que você falou. Parabéns, e é só convidar a todos. Então venham para cá, venham logo, a partir do dia 14, de 8 da manhã às 22 horas, vocês terão coisas para fazer, coisas para ver e muita cultura no ar, tá? Venham mesmo. 112 anos dessa Isso. Casa Sagrada Teatro Deodoro, que tem uma pensão ali também, uma homenagem a Sérgio Cardoso. O teatro do Sérgio Cardoso fica aqui pertinho, Teatro de Bolso, é algo fantástico. Além de toda essa estrutura que temos aqui, da dança, o folclore, tudo isso nessa grande programação que é cotidianamente trabalhada para o nosso grande público, para o orgulho dos alagoanos e dos visitantes também. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Teatro Deodoro, comemorando os 112 anos dessa Sagrada Casa, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Maradona de Melo, canal 525 NET. Claro! Coisa boa, né? Parabéns aí ao Teatro Deodoro, tá bom? E a todos que o compõem. E olha só, gente, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News. Já recebo aqui no nosso estúdio o Bruno Calado, que já conversa aqui com a gente sobre esse mês, né? Mês de novembro é mês do júri, é isso, Bruno? Bom dia para você. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Hoje, inaugurando o Penal News nesse novo horário, né? Verdade. Espero que estejam gostando mais, é um horário que se aproxima mais do almoço. Suponho que mais pessoas estejam em casa e possam acompanhar esse programa maravilhoso. E mês de novembro é o mês do júri, Paulane. É um mês designado pelo CNJ, certo? Para que processos que estão ali já em certo atraso, em certa morosidade para o julgamento perante o júri, sejam trazidos para que sejam julgados perante esse procedimento do Tribunal do Júri. Pois é, explica pra gente o que é o júri. Orlane, o júri é uma dúvida de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas acham que por cometer qualquer delito vão ser submetidas ao júri. Está errado. O júri é um procedimento especial do processo penal, certo? Existem procedimentos para que a pessoa seja ali julgada, processada, certo? E o júri é um procedimento especial, que ele abarca 4 crimes do nosso ordenamento. Quais são? O crime de homicídio, certo? O crime de aborto, o crime de infanticídio e o crime de participação em suicídio. Né? Às vezes a pessoa diz, rapaz, eu tentei suicídio, eu tentei me suicidar e vou ser submetido ao júri. Não, é se você participar do suicídio, ou instigando, ou auxiliando, ou induzindo, certo? De repente você lança uma ideia na pessoa, rapaz, você está tão depressivo, está devendo a muita gente, isso se mate, se suicide, isso é crime. E a pessoa pode ser julgada perante o Tribunal do Júri. Então, esses 4 delitos são submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, perante o júri, certo? São 4 crimes os crimes dolosos contra a vida, esses 4. Ô Bruno, agora nós temos outras formas de julgamento também, né? A gente tem o júri, como você já mencionou, e qual é a outra forma? O juiz singular das varas criminais, né? O cidadão, ele é processado por determinada vara criminal, certo? Daquele juízo, daquela comarca onde o crime aconteceu, o crime foi cometido, certo? E aí o juiz singular é quem vai fazer vai ser o presidente daquele processo, vai ser o julgador daquele processo, diferente do Tribunal do Júri. O juiz que preside o júri não é o juiz que julga se o cidadão será condenado ou absolvido. O juiz que vai julgar, os juízes que irão julgar no Tribunal do Júri são 7 pessoas comuns do povo, né, que vão determinar sobre o futuro daquele réu que está ali sendo julgado. No caso do Tribunal do Júri, qual a participação, então, do juiz? Apenas mediar? Mediar, coibir atos, né, passíveis de nulidades, né, prezar pelo princípio da urbanidade entre acusação e defesa. No júri é natural que a acusação e defesa sempre tenham embates mais pesados, né? A expressão pela ordem sempre é invocada, né, para coibir qualquer tipo de irregularidade no júri. Então o juiz está ali para justamente prezar pelo bom funcionamento do júri, proibir que jurados conversem entre si. Né? Todo o procedimento há vários requisitos a serem respeitados sob pena de ser anulado. A sentença fica a cargo também do júri ou do juiz? A sentença é a cargo do juiz. O júri irá decidir sobre a condenação ou absolvição,
E aí a dosimetria da pena, que é aquele cálculo para saber qual será a pena final, é feita pelo juiz. Muito bom. Quais são, então, as vantagens e as desvantagens desse procedimento? Veja, Paulane, o tribunal do júri, o procedimento do júri é um procedimento muito polêmico, né? Há pessoas que defendem, há pessoas que recriminam, né? Inclusive há expressões que dizem é como você comparar o obstetra à parteira, né? É como se você tirasse do juiz, que é o obstetra, e colocasse na mão da parteira, que são as sete pessoas comuns do povo. Eu particularmente, sou totalmente a favor do júri, certo? Eu acho um instrumento extremamente democrático. É um instrumento onde não só a razão é levada em consideração, e aí está o X da questão. Quais as vantagens e desvantagens do tribunal do júri? Razão e emoção. Esse binômio é o que separa, né, a razão e a emoção é o que separa as vantagens e desvantagens do júri. O juiz singular, como foi perguntado por você anteriormente, que é quem julga os demais crimes do Código Penal, os demais crimes de leis especiais, ele trabalha unicamente com a razão. Ele tem o dever de ser imparcial, ele não pode ser parcial a ponto de absolver alguma emoção que venha a ser suscitada pela defesa. Já o júri não. O júri ele pode, inclusive, há tese de clemência, de perdão, de arrependimento invocada pelo tribunal do júri. Eu sempre invoco essa tese, inclusive, de forma subsidiária nos júris que faço, certo? Para que as 7 pessoas comuns do povo que estão ali armazenem aquele emocional também que é invocado naquele plenário. Então, há vantagens e desvantagens em cima disso, da razão e emoção. Enquanto o juiz singular só julga em cima de razão, os jurados, o conselho de sentença, eles julgam em cima de razão e emoção, o que eu acho muito mais democrático. Você citou aí 4 tipos de crimes, né, que são enquadrados, então, levados a júri, né? Me chamou a atenção um que não está lá também, que acaba sendo um atentado contra a vida também, que é o latrocínio. Isso. O que acontece? Porque o latrocínio não faz parte disso? Veja, Paulane, a lei prevê que os 4 crimes, os crimes que são submetidos ao júri são crimes contra a vida. São crimes dolosos contra a vida. O latrocínio, muito embora a pessoa morra naquele crime, né, quando consumado for, ele não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o crime de latrocínio ele deveria ser julgado perante o tribunal do júri, porque o resultado também é a morte. Muitos dizem, não, o resultado ali, a finalidade do crime de latrocínio é o roubo, mas tem o meio morte. Então o indivíduo pratica também um homicídio antes de consumar o latrocínio. Não é verdade? Então ele deveria sim ser submetido ao tribunal do júri, mas o crime de latrocínio é julgado perante o juiz singular da vara criminal, onde for competente para fazer aquele julgamento. Quais são então os princípios do direito que regem o júri? Veja, Paulane, tem 4 princípios especiais, né, específicos do tribunal do júri, que são a plenitude de defesa. Nós conhecemos o afamado princípio da ampla defesa, do contraditório e ampla defesa, né? Quando o júri traz o princípio da plenitude de defesa, ele quer dizer que você tem a capacidade de esboçar, de aprimorar, né, de abarcar muito mais uma defesa num plenário. A plenitude de defesa, você pode fazer uso do que for ali, né, para comprovar a defesa daquele seu cliente. A plenitude é algo muito mais abarcado do que a ampla defesa e o contraditório, certo? Existe também o princípio da soberania dos veredictos. O que é o veredicto? O veredicto é a decisão final dos jurados. Então, a soberania, não há como mudar aquele voto, aquela decisão dos jurados, a não ser que você venha arguir alguma nulidade, e aí você pode recorrer da decisão dos jurados com base em alguma nulidade, se aquela decisão foi julgada totalmente contra as provas dos autos, certo? E aí você pode fazer dessa maneira, mas não é mutável, por isso, soberania dos veredictos. Há o princípio também do sigilo das votações, é um princípio muito interessante, que aí antigamente a pessoa sabia quando, por exemplo, já que são 7 jurados, a pessoa sabia quando era 6-1, sabia quando era 7-0, o fulano foi condenado por 7 votos a 0. E aí acabava por expor todos os jurados. E o princípio do sigilo das votações, ele veio para proteger, né, para tornar sigiloso o voto dado por aquele jurado. E aí, quando atinge a maioria de 4 votos, o juiz para de expressar os demais votos, certo? Porque não há como reverter. Quando há 4 votos, 4 é a maioria de 7. Né? Então, quando há 4 votos pugnando pela condenação daquele réu, não há que ouvir os demais. Porque aí podia ser que desse 4-3, por exemplo. E aí o réu não saberia quem eventualmente
votou a favor de sua condenação. E quando dispunha, por exemplo, 7 votos a 0 a favor da condenação, ele sabia que os 7 jurados votaram em desfavor, né, a favor da sua condenação, e aí acabava por gerar alguma represália em desfavor daquele jurado. Então, por isso, o princípio do sigilo das votações. O seu voto é secreto, é sigiloso. Só quem tem acesso a ele é o juiz, o advogado de defesa ou a defensoria pública, o Ministério Público, que estaria ali dentro daquela sala secreta. É chamada de sala secreta, certo? Onde acontece essa votação. E, por último, o princípio da competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, que são justamente esses 4 crimes, e que o júri é competente para julgar esses 4 delitos. Agora me diz uma coisa, Bruno, como então o júri é escolhido? Como é que faz essa escolha por esses 7 jurados? O tribunal, ele capta pessoas comuns do povo, certo? Qualquer pessoa num rol que é destinado ao Tribunal de Justiça, então qualquer pessoa, amanhã você pode ser uma jurada, né? E qualquer pessoa, e aí invocam essas pessoas para um sorteio no dia do júri. No dia do júri é necessário que se façam presentes pelo menos, são sorteadas 21 pessoas, se façam presentes pelo menos 15, certo? E das 15 são extraídas 7 pessoas comuns do povo para que sejam os julgadores daquele crime doloso contra a vida. Se eu for escolhida, por exemplo, então como jurada de algum caso, eu posso negar à justiça a minha presença? Se tiver alguma justificativa bem plausível. O jurado, ele é obrigado, é um dever de cidadania, ele é obrigado a participar do júri sob pena de ser multado em até um salário mínimo, inclusive, se não comparecer de forma justificada, se deixar de comparecer de forma injustificada. Né? Então você tem que ir. Muitas pessoas estão ali. Você imagine, Polânio, um caso PC Farias, 5 dias de julgamento, o mesmo corpo de conselho de sentença, os mesmos jurados, e pessoas ali que deixaram de ver sua família por 5 dias, deixaram de tocar no celular por 5 dias. Precisa de ficar se comunicar, isolado. lógico. A incomunicabilidade é assegurada, você não pode ter comunicação com ninguém. Não é porque senão você ia se deixar influenciar pelas pessoas de fora. Então o sistema judiciário dá toda a estrutura todo o aparato, para que a pessoa... um hotel, a pessoa fica reservada e você não ter contato com ninguém. Já pensou, você é um comerciante, né, que depende dali, de você estar ali o dia a dia para estar ganhando dinheiro e você ter que se abster daqueles 5 dias ali para ser um julgador. Então é um dever de cidadania importante e que gera suas vantagens. Por exemplo, é até critério de desempate em concurso público. Se você já foi jurada e uma outra pessoa não foi jurada ainda, vocês estão empatados pelo critério idade, pelo critério pontuação, etc., e você já foi júri, você acaba sobressaindo e garantindo aquela sua vaga no concurso público. É muito interessante. Pois é, né, Bruno? Agora, já que a gente já está falando sobre júri, ocorre desde ontem, né, o julgamento da Flor de Lis, a ex-deputada Flor de Lis. É também um julgamento que está sendo realizado com o júri, não é isso? Exatamente. O que a gente pode falar um pouquinho sobre esse caso? O caso da Flor de Lis, já falamos aqui há um tempo atrás, né? Acusada de ter matado seu próprio marido, um pastor que a acompanhava, né? Por questões financeiras, inclusive, está sendo submetido ao julgamento perante o júri. Não só ela, como demais, né, coautores do crime. Então, esse julgamento, ele já se perfaz durante o tempo. Ele não é um julgamento de um dia só. É um julgamento fragmentado, ramificado em vários outros dias, para que dê continuidade. São muitas testemunhas, né? Então, como o julgamento do caso Boate Kiss, eu acho que foram 10 dias de julgamento, né? Várias testemunhas, réus envolvidos, peritos, etc., embates entre defesa e acusação. Então, é um julgamento que vai se perfazer no tempo. Não necessariamente o júri começa num dia e termina no mesmo dia. A depender do número de testemunhas, por exemplo, eu tenho um júri agora para novembro que muito provavelmente irá se perfazer por vários dias. Para o dia 22 de novembro, como tem várias testemunhas ainda a serem ouvidas, ainda não, que serão ouvidas em plenário, pode ser que tenha uma duração aí de 2 dias. Muito bem, então, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Com fé em Deus, Paulana, eu agradeço demais a vocês e a todos os telespectadores que nos acompanham. Um abraço. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.